Ok, então, Perfeito. bem-vindo a todos. Já vou iniciar, Rafael, já te passo a palavra, perdão. Então, hoje aqui a gente vai ter, com a coordenação dos trabalhos pelo Rafael Takeshi aqui, a nossa oficina 08 de introdução ao SketchUp, para desenho 3D, acredito, né? Eu acho que eu trabalho com desenho 3D, mas com outras coisas, com outro aspecto, né? Minha praia não é muito arquitetura, não, é mais parte de desenho técnico. Todavia, não vou ter a menor intervenção possível, né? Quem vai pilotar as atividades vai ser o Rafael Takeshi. Quem quiser fazer perguntas e intervenções pode fazer pelo chat ou fiquem à vontade ali para coordenar as atividades. Agradeço a presença de todos, né? A gravação depois vai estar disponível no site da SNCT. Boa atividade para todos e até mais. Com a palavra, Rafael. Valeu, Leandro. Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael. Vou estar apresentando então para vocês a oficina de SketchUp. Essa oficina, ela é produzida pelo nosso grupo de pesquisa, que é composto por mim, o Rafael. Tem ali meu e-mail também para depois, se vocês tiverem alguma dúvida. Pela Marina Espíndola Morim, também acadêmica do curso de Engenharia Civil do IFSC. E pela doutora Analígia Papos de Abreu, que é a nossa professora orientadora da pesquisa. A oficina, ela teve como descrição, e eu vou estar lendo um pouquinho para vocês, que o software SketchUp, né, é uma ferramenta de fácil manipulação para o desenvolvimento de maquetes computacionais tridimensionais. Ela tem como proposta, né, desse curso, despertar o interesse em vocês e mostrar o potencial dessa ferramenta computacional, estimulando a vocês a continuarem a usar essa ferramenta como parte do processo de criação e entendimento de representação espacial. E eu dividi ela, esse é o nosso primeiro módulo, vai ser a aula 1, que vai ser uma apresentação sobre o software, e essa primeira parte vai ser sobre o que é o software. Então, o que é o SketchUp? Ele é um software de modelagem tridimensional, e ele possibilita a representação de projetos da construção civil, modelagem de produtos e objetos em geral. Eu tirei algumas imagens aqui que eu coloquei na direita do slide, do próprio site lá do SketchUp, para representar um pouquinho desse potencial dele. O SketchUp é da empresa Trimble, e aqui embaixo, por exemplo, a gente consegue ver que a gente consegue fazer detalhamento, tanto estruturais como de fachadas, escadas, todos os detalhes, até objetos internos, a gente consegue estar realizando com ele. E aqui embaixo também é uma novidade que agora vem nas novas versões do SketchUp, que ele possibilita não só a realidade aumentada, mas com a realidade expandida. Então a gente consegue estar modificando esses modelos, colocando na sua mesa de trabalho, por exemplo, colocando até uma edificação em um terreno. As versões. A gente tem algumas versões disponíveis do SketchUp no site. Então, o que a gente vai estar trabalhando hoje é essa versão gratuita, a primeira, que ela vai ser oferecida somente na web. Então, eu vou passar o site para vocês e vocês podem estar acompanhando comigo o elaborar desse curso juntos. Aí a gente tem a versão Shop, que ela, além dessa versão online do web, que a gente acessa pelo site, ele também tem um modelo em realidade aumentada. Então, a gente pode estar exportando esse nosso modelo que a gente criou para o aplicativo, que pode abrir no celular ou no tablet, e estar colocando ele em alguma superfície a partir da câmera do celular. A versão Pro e a versão Studio são umas versões mais completas, que além do site modelagem online, a gente consegue ter o programa para baixar no computador. Então, a gente tem a versão desktop. Nessa versão, a gente tem algumas possibilidades a mais de ferramentas de instalação de plugins e extensões, como eu coloquei aqui embaixo, que ajuda bastante nessa liberdade de criação dentro do programa. Além disso, ele também conta com a opção de modelo em realidade aumentada e realidade estendida, né? E aqui algumas marcas desses óculos que a gente pode estar utilizando. Isso aqui foi retirado também direto do site do SketchUp. Um diferencial aqui do Studio, dessa versão mais completa, é que ele possui a simulação pelo Cephira, que é um software de simulação que eu vou estar apresentando para vocês já daqui a pouquinho. Então, além daquelas versões que eu disponibilizei para vocês ali anteriormente, a gente tem essa opção aqui que ele já foi descontinuado. É o SketchUp Make 2017, que ele foi descontinuado, mas ainda está disponível na pasta, nesse site do SketchUp, que tem o Download All, que é onde tem a lista de todos os programas que estão disponíveis para a gente fazer o download. É uma versão que é para desktop somente, então a gente baixa esse programa, ele vem com os 3 programas do conjunto SketchUp, né, que é o SketchUp, o Design Build, o Builder e o Layout. E ele é para uso pessoal somente, mas ele possibilita, então, esse uso de plugins e extensões.
O Cephira é um motor que vem junto com o... que é um plugin, na verdade, que já vem com o SketchUp nessa versão Studio, na mais completa, que ele possibilita a análise de energia, né, a parte de elétrica da edificação. Ele também pode fazer a análise de conforto térmico, iluminação natural e dimensionamento do HVAC, que é a parte de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Então, aqui a gente tem na direita também outra imagem que eu retirei direto do site deles, que vai estar representando, então, um pouco dessas possibilidades que ele tem. Desde dessas faixas aqui, onde tem o ângulo solar, por exemplo, aqui no summer, né, no verão, no inverno, no outono e primavera, a parte de ventilação natural do vento, da edificação, nas edificações e interno também. E aqui um pouquinho sobre as análises energéticas que ele possibilita, né, desde a parte de eficiência até a parte separadas, né, de cooling, parte de arrefecimento, água quente e consumos mesmo. O Cephira, segundo propaganda deles, ele faz uma simulação anual com tecnologia reconhecida no setor, que é o motor, por exemplo, do Energy Plus e do Radiance. Então, essa análise de interação rápida, né, que ele já faz ali no programa mesmo, sem precisar sair dele. Então, aqui a gente tem algumas outras imagens retiradas direto do site, como esse exemplo aqui de estudo de ventilação natural e temperaturas internas, a parte de sombreamento e volumetria, e aqui a parte também de análise de consumos energéticos. Parte de plugins e extensões. O SketchUp ele tem muitos plugins, muitas extensões que a gente pode estar utilizando junto com ele. Então, além da própria plataforma do SketchUp, que é para a gente poder modelar, que é para a gente poder ter o nosso momento criativo, que é um bom ponto dele, porque ele é muito fácil de lidar, uma interface bem amigável. Ele também possibilita a gente estar instalando essas extensões para que a gente amplie mais ainda essas possibilidades a partir da geometria. Então, por exemplo, existem extensões para construção civil, para a gente estar trabalhando com 4D e 5D, então colocando a parte de orçamento na hora do projeto, colocando a parte de cronograma também, vocês vão anotando ali qual passo do cronograma que está, depois vocês veem toda a montagem da obra, então é bem legal. E no nosso caso aqui, que eu vou estar enfatizando mais, que é a parte de eficiência energética, a parte de análise de desempenho da edificação, que um dos maiores e mais populares softwares que a gente utiliza é o Energy Plus, e esse programa é um programa gratuito de open source, né, de código aberto, porém, ele é muito bom, ele é muito poderoso, mas a parte de geometria, a parte de modelagem da geometria não é tão amigável. E aí a gente tem, em contrapartida, o SketchUp, que tem essa parte amigável de modelagem, e para fazer essa conexão entre o SketchUp, que é fazer a geometria, e o Energy Plus, que faz a simulação, é o motor de simulação, então, a gente tem alguns plugins, por exemplo, o Euclid, e eu retirei esse aqui também do site, que o Euclid é uma extensão gratuita e de código aberto para SketchUp, que torna mais fácil criar e modificar as entradas de geometria para construir modelos de energia. Então, a gente consegue fazer a modelagem lá no SketchUp e ele transforma essa geometria e converte no arquivo com extensão .idf, que é a extensão que é lida pelo Energy Plus. Então, a gente já consegue abrir essa geometria lá dentro do programa Energy Plus. E outro software, outro plugin, né, também que a gente tem disponível no mercado é esse OpenStudio, que é um outro exemplo que faz essa conversão também. Então, vamos lá. Esse curso da parte agora, essa primeira aula de apresentação, eu separei em 5 partes. E nessa segunda parte, agora a gente vai mostrar um pouquinho da interface, que eu vou levar vocês lá para o site do SketchUp. Então, se vocês quiserem ir acompanhando comigo, ou deixando aberto numa outra página e só me escutando, é bem legal, porque como é online, vocês podem ir acompanhando também. Além disso, eu deixei disponível uma pastinha com os arquivos para ao longo que a gente for modelando, vocês vão poder estar acompanhando os arquivos que a gente for criando. Vou só parar a apresentação aqui rapidinho, para mudar de tela. Pronto, já estou compartilhando aqui. Então, eu entrei agora no site do SketchUp,
que é o SketchUp que eu deixei lá naquela apresentação, www.sketchup.com. Ele já entra nessa página aqui. Aqui nessa página, a gente tem a opção de fazer o login, aqui em cima na parte do canto superior direito. Aqui vocês conseguem fazer o login, vocês vão ter que criar uma conta. Eu já tenho minha conta criada, eu vou só fazer o login. Se vocês quiserem ir acompanhando, também dá para fazer a conta bem rapidinho. E deixa eu ver aqui. Aqui ele já fez o login. Quando a gente faz o login, a gente já tem algumas opções aqui dos produtos gratuitos. Então, a gente vem aqui nessa barra lá de cima e tem os produtos. E para uso pessoal, a gente tem aqui a opção do SketchUp Free. E esse aqui que a gente vai clicar, esse aqui que a gente vai entrar. Ao entrar na página aqui do site SketchUp, do produto SketchUp Free, ele vai te dar mais ou menos uma descrição do que é possível fazer, né, com essa versão grátis. E aqui em cima, no início da página, a gente tem a opção de comece a modelar. Eu vou clicar nesse item. Nessa página agora de interface do aplicativo, a gente entra nesse início, onde a gente tem a opção de estar criando um novo arquivo, e ele pergunta qual que vai ser a unidade de medida desse arquivo. Normalmente eu vou colocar em metros. A gente também pode abrir um arquivo do computador ou do Trimble Connect, que é o drive deles, né, online, para estar armazenando. Eu disponibilizei uma pastinha do Google Drive com os arquivos que eu já criei com passo a passo. São 10 itens, por exemplo, que eu tenho aqui, que eu separei, são 10 arquivos. E deixa eu ver ali. Isso, do ifs que dá certo também. E aqui na parte desses itens, então, se vocês quiserem baixar dessa pastinha do Drive, esses arquivos já, esses 10 arquivos, vocês podem ir acompanhando comigo, eu vou explicar onde é que a gente está, para caso vocês não consigam acompanhar pela velocidade mesmo, se der algum problema, vocês podem ir abrindo esses arquivos no computador de vocês, ao longo que eu for trabalhando aqui, para vocês pelo menos visualizarem e terem um primeiro contato de forma mais fácil. Certo? Então, vocês clicam aqui no meu computador, dá para abrir o arquivo direto lá, ó, vou fazer um exemplo aqui, já vai dar para abrir na pastinha que vocês salvaram. Na parte da esquerda, a gente tem esse menu, então, de início, a conta vai ser as informações da conta de vocês, o Trimble Connect, que vai ser onde vai estar armazenado os arquivos que vocês salvarem online, aqui eu não tenho nenhum arquivo salvo por enquanto. O armazém 3D é um armazém onde tem os milhares de modelos já construídos em 3D, que alguém já construiu, que alguma empresa já criou e disponibilizou para vocês. Então, por exemplo, modelos de janelas, modelos de portas, tem até as próprias empresas que disponibilizam os móveis, azulejos, né, parte de pisos, parte de revestimentos, tem diversos, tem de tudo praticamente lá, tem até modelos de casa e edificações se vocês quiserem usar como teste também. E a parte de localização, caso vocês queiram importar uma localização. Vou voltar aqui para o início, e vou usar essa opção aqui de faça um tour antes de começar, porque assim como ele é muito prático para quem está iniciando, é bom vocês eu usar isso aqui na apresentação também. Então vamos começar o nosso tour. Aqui na parte da esquerda, quando a gente abre um novo projeto, a nossa viewport, ela na esquerda a gente tem as opções de abrir o modelo e preferências, então vai abrir uma barra de menu. Aqui vai estar o nome do nosso modelo, então o nome do arquivo que vocês estão criando. A parte de menu aqui da pastinha do próprio arquivo e a parte de salvar, para vocês salvarem esse arquivo no computador de vocês ou na parte ali do Google, do Drive deles, né, do Connect deles. A barra de ferramentas, ela vai ficar aqui na esquerda, e nessa barra de ferramentas a gente tem as ferramentas de desenho e de modelagem. Então, a gente tem a parte de mouse aqui para selecionar,
a parte de borracha, o balde de tinta, a ferramenta para desenhar linhas, para desenhar arcos, aqui as formas, né, por exemplo, retângulos, quadrados, círculos, parte de shapes. A parte de modificação de objetos, então aqui a gente tem o push-pull, que é a parte de extrudar algum objeto, por exemplo, colocar uma altura, né, uma volumetria nesse objeto. A parte de mover, a parte de medida, a ferramenta de andar e visualizar, então a gente pode estar colocando uma pessoa lá para simular a altura dela, a gente cadastra ali uma pessoa de 1,80 m, como que ela vai estar se enxergando ali na nossa construção. E a gente consegue mexer o olho da pessoa também, e o campo de visão. E a parte de câmera, controle de câmera, para a gente estar movendo a nossa viewport. Na parte da direita, a gente tem um painel, então a gente tem algumas informações sobre o modelo. Então aqui tem as informações da entidade, então se a gente selecionar, por exemplo, um plano, ele vai te dar essas informações do plano, em qual layer ele está, qual a cor, né, qual a medida, por exemplo, se for uma linha, qual a medida dessa linha, se for uma face, qual a área dessa face, ele vai te dar informações sobre esse modelo. A parte do instrutor, que a gente vai estar aqui usando também, para vocês estarem vendo mais ou menos o que faz cada função. Então, se eu clicar na função ali de desenhar uma linha, né, com esse lápis, aqui no instrutor ele vai te falar o que significa essa função, o que significa essa ferramenta e quais opções que a gente pode estar tendo com ela. Aqui, essa terceira, a gente tem os componentes. Então, por exemplo, se eu criar um componente de um degrau de escada, que a gente vai estar fazendo nessa aula, se a gente quiser modificar esse componente, a gente pode estar vindo aqui nas propriedades e estar identificando essas propriedades do componente. A parte de materiais, de cadastro de materiais, então a gente também vai estar vendo tudo aqui na aula. No final a gente vai estar, por exemplo, adicionando uma tinta, né, na nossa edificação, a gente vai estar pintando ela, colocando uma telha. Então, aqui a parte de materiais vai estar cadastrado para vocês também. Os estilos aqui são a parte de estilos de visualização, a gente tem alguns temas de estilos de visualização, que é bom também como ele serve como um pequeno render, não é bem um render, mas são alguns estilos realmente de visualização, vocês podem estar alternando e depois também estar tirando fotos. As layers são as partes das camadas, né, que a gente vai ter para estar separando as partes de, se a gente quiser fazer a parte de estrutura primeiro de uma casa, depois a parte de revestimento, de preenchimento e revestimento, a gente pode estar separando isso em layers, que vai ficar mais prático depois para a gente ocultar esses objetos que estão todos numa mesma layer. As cenas é a parte aqui do programa que a gente pode estar criando vídeos e fotos, então a gente pode estar cadastrando posições de cenas mesmo, com câmera, e a gente pode estar depois criando vídeos e fotos a partir do nosso modelo. E a parte de display settings é a parte de visualização mesmo do nosso display. Aqui no status bar, que é a parte inferior esquerda, a gente vai ter, então, as informações úteis, né? Então, por exemplo, de voltar, né, e desfazer e refazer. A gente tem a parte de ajuda, a parte de idioma, o feedback, né, e a parte de status, né? Quando a gente seleciona uma ferramenta, ele te dá ali mais ou menos as possibilidades que a gente tem do que realizar com essa ferramenta, o que ele está esperando da gente de dar o comando. A parte da direita, ele vai ter aqui a parte de medidas, então, quando a gente estiver digitando, por exemplo, fazendo uma linha, a gente pode dar a entrada de medida ali, o comprimento dessa linha, pela parte de medida que vai estar representada aqui nesse canto direito, na parte inferior da tela. Então, tudo pronto, vamos começar o nosso desenho. A gente tem aqui uma representação de escala humana, que vai identificar a nossa viewport. A viewport é toda essa área aqui que eu estou passando o mouse, que a gente consegue visualizar o nosso modelo, onde a gente vai estar trabalhando a modelagem e as ferramentas. Então, vamos começar a modelagem. Com o meu mouse, eu estou com o mouse físico mesmo, não estou usando o touchpad assim do notebook. Eu tenho os meus 3 botões. O botão da esquerda eu consigo selecionar. Então, tem algumas ferramentas aqui que eu vou estar selecionando para executar esses comandos. O botão do meio, se eu pressionar ele, eu consigo fazer uma orbitação, né? A gente consegue orbitar por dentro de um eixo fixo, né? Por exemplo, do eixo onde a gente estiver passando. Então, se eu passar com o mouse em cima dela, eu vou estar orbitando em cima da menininha lá que a gente está passando. E com o botão direito, a gente tem algumas funções aqui em relação aos componentes, né? A nossa geometria que a gente estiver elaborando.
Vamos começar a modelar, então. A primeira ferramenta que a gente vai estar vendo é a ferramenta de linha, que a gente tem como atalho a tecla L, ou se eu quiser vir aqui na barra lateral, na esquerda, a gente vem aqui nessa parte do lápis e clica em linha. A gente tem a linha reta e a linha curva, né, a parte de desenho à mão livre. Eu vou utilizar a linha reta, e para eu desenhar essa linha, eu dou um clique, e agora eu posso estar com o mouse livre, indicando agora a direção que eu vou realizar essa linha. Vocês devem ter percebido que, como é um desenho tridimensional, a gente tem 3 eixos. A parte de eixo leste-oeste está representado pela essa linha vermelha. Então, a parte de linha vermelha contínua é a parte de leste, e a linha vermelha pontilhada é a parte de oeste. E se eu quiser travar meu eixo nessa linha vermelha, eu posso clicar na seta do mouse, do teclado. A gente tem a seta direcional para cima, para o lado, para baixo no teclado. Se eu clicar ele para a direita, eu travo ela só nesse eixo, né, do vermelho, que aí fica mais fácil para a gente estar modelando. Se eu quiser para a parte de norte e sul, que é a linha verde, eu posso clicar para a esquerda e ele vai travar no norte e sul. E se eu quiser para cima e para baixo, eu clico para cima e ele vai travar nesse eixo aqui do azul. Eu já verifiquei aqui também que a gente está trabalhando no comprimento aqui embaixo, nessas informações aqui, em polegada. E eu vou estar alterando isso agora, então. Eu vou clicar em ESC para encerrar essa ferramenta. Vou estar vindo aqui para a gente alterar o nosso projeto. Então, vou vir para Início, em Criar Novo Projeto, e aqui eu vou selecionar Modelo Simples em metro. Então, de novo, eu vim aqui para o início do SketchUp, na página inicial, e vou iniciar um novo projeto em metros. Daí eu voltei para a mesma página onde a gente estava antes, só que agora, quando eu digitar a minha linha aqui, ele vai aparecer o comprimento em metros. Eu vou posicionar meu primeiro ponto de linha aqui na superfície, e vou colocar o comando de 20 metros para o leste. 20 e Enter. Vou fazer um retângulo, então eu quero fazer ele de profundidade 10 metros. Então vai ser 20 por 10. E eu vou completar ele agora, os outros 20 e os outros 10. E aqui a gente fechou a nossa primeira face, né, nosso primeiro retângulo. O SketchUp, quando a gente faz a face, ele é representado por essa parte que é mais escura, nesse cinza azulado mais escuro, uma parte branca, que no caso aqui está para a parte de baixo. A parte branca é a parte que vai ser superior, que é a parte que vai estar mais para cima, mais para fora, né, para representação quando a gente estiver até utilizando alguns plugins. Então, eu vou fazer a inversão dela. Como eu quero que a parte branca fique para cima e a parte sombreada fique para baixo, eu vou selecionar, dando apenas um clique nessa face. Clicando com o botão direito, eu consigo vir aqui e inverter faces. A gente tem essa opção de inverter faces. Invertidas as faces, agora a gente tem esse objeto. E vocês perceberam que quando eu dou 2 cliques, ele seleciona não só a face, mas também as arestas. Então, as linhas que estão formando essa face. Eu quero criar um piso. Então, a primeira parte vai ser eu fazer uma extrusão, né, puxar esse piso para cima com uma espessura de 10 centímetros. Então, eu posso usar no teclado o atalho P, para ele fazer o atalho de push-pull, ou eu posso vir aqui na esquerda, vir nas ferramentas de empurrar e puxar, e clicar aqui nessa ferramenta de empurra e push. Eu dou um clique só nessa face, e agora a gente tem a opção de extrudar ele, e a gente coloca a medida. Eu vou colocar 10 centímetros, então, ponto 10 e Enter. A gente conseguiu agora extrudar, né, o nosso objeto, agora a gente tem um objeto em 3D. De novo, se eu selecionar um clique só na face, ela seleciona só a face. Se eu der 2 cliques, ela seleciona a face e as arestas. Se eu der 3 cliques, 1, 2, 3, 3 cliques ele seleciona as 3 dimensões. Então isso é muito fácil para a gente estar criando depois outros objetos. Então se eu quiser salvar ele, travar ele como um bloco, como um componente, como um grupo, a gente consegue. Em cima disso aqui, eu tenho essa face, mas eu quero levantar as paredes. E eu quero parede de 15 centímetros em todas as direções. Então, eu quero levantar todas as arestas, vão virar paredes, e eu quero ela com 15 centímetros de espessura.
Para isso, a gente tem a opção de offset, a ferramenta offset, e ela é o atalho F no teclado. Mas eu posso vir aqui na esquerda, vir aqui nessa parte de equidistância e selecionar a equidistância a partir da barra lateral esquerda. A mesma coisa, eu dou um clique só, e ele vai ficar livre para eu mexer na minha mão, com o mouse, a espessura que eu quiser. Eu vou colocar aqui ponto 15, minha parede de 15 centímetros, Enter, e ele já criou essa segunda linha dentro dessa minha face, e agora a gente tem delineado onde será a nossa parede, né? A mesma coisa que a gente fez para criar a volumetria do nossa base, do nosso bloco ali de piso, a gente vai fazer com a parede. Então, vou usar a ferramenta Push Pull, com que o atalho é P, vou clicar aqui e vou subir agora as minhas paredes para a altura do nosso pé direito. O meu pé direito vai ser de 3 metros, então vou clicar 3, Enter, e a gente já tem cadastrado aqui, a partir do nosso piso, uma altura a mais de 3 metros. Esse aqui foi o nosso primeiro modelo, então quem não conseguiu fazer e quiser abrir lá na parte de inicial e abrir o modelo do computador, esse foi o arquivo número 1. Então a gente vai estar agora indo para o arquivo número 2. Aqui agora a gente vai ter que aprender a fazer portas, né? Fazer essa parte de buracos na parede, né? A gente tem que criar esses vãos. Então, nosso primeiro vão que a gente vai criar vai ser a porta e depois a gente vai fazer um vão de janela. O meu vão de porta eu quero fazer nessa face aqui. A menina está lá naquele canto, eu quero que a porta seja entrada por aqui. Então, eu vou aproximar aqui com o zoom, que é o rolo do mouse, né? Para frente e para trás. Ou vocês podem clicar em Z no teclado e ir para frente e para trás também com essa função aqui do zoom. E eu vou desenhar a minha porta nessa face. Eu vou vir de novo com a ferramenta de lápis, de linha, e vou clicar aqui no ponto, nessa extremidade aqui da esquerda, clicar, e a partir daqui eu quero dar uma medida. Então, quero falar aqui no eixo aqui de leste-oeste, então no eixo vermelho, eu vou clicar para a direita, ele vai travar o meu eixo no vermelho. Eu quero distância dessa parede, 2 metros. Vou clicar 2, Enter. E, aparentemente, ele sumiu. Porém, quando eu vier aqui com a ferramenta linha de novo, ele vai me dar o ponto mediano e o ponto onde ele completou os 2 metros, que é essa extremidade. Então, realmente, se eu clicar aqui e voltar para cá, ali no canto inferior direito, eu tenho que a medida de comprimento é 2 metros. Então, ele travou esse ponto aqui na minha aresta. E agora eu vou levantar a minha altura da porta, eu travei meu eixo na posição aqui com o teclado para cima, e agora para o eixo para cima eu quero dar uma altura de 2,10 para a porta. A minha porta vai ter 2,10 por 1,20, então eu vou vir aqui para a direita de novo, travei meu eixo, e colocar 1,2. Vou trazer agora para baixo de novo, então eu clico para cima, travo no eixo azul, e trago até aqui embaixo, e ele vai estar com essa parte vermelhinha, e vai falar que eu estou tocando nessa linha de intersecção, então que eu estou em contato com a linha, e ele vai fechar, então, agora a minha nova face. E se eu selecionar aqui, ele é uma face isolada da face da parede. Com isso, eu já consigo falar o que eu quero fazer com essa face. No caso, eu quero excluir essa face. Mas se eu excluir só ela, se eu clicar em Delete no teclado, ele vai apagar essa face, mas do outro lado, a gente vê que tem uma outra parede, que é essa parede externa. Então, eu não criei um vão, né? Eu só criei uma brecha nessa parte interna da casa. Então, vou dar um Ctrl Z. E para eu criar esse vão aqui, eu preciso empurrar essa face até o outro lado. E com isso eu vou usar a ferramenta de Push Pull, que é o atalho P no teclado, que é a mesma que a gente fez para estrudar as paredes e o nosso piso. Eu vou clicar e segurar aqui a porta até ele falar que está em contato na face. Então, com esse contato na face, se eu soltar agora o mouse, ele empurrou essa face até o outro lado e criou um vão. Então, agora eu tenho esse vão da porta disponível para a gente instalar uma esquadria ali de porta no futuro. Certo? O mesmo esquema é para a gente desenhar a janela. Então, eu vou clicar aqui no linha, eu vou vir com 2 metros da minha porta para a direita. Então, 2 metros, Enter. E a minha parte aqui de
peitoril, eu quero que ela seja de 80 centímetros. Então, eu vou clicar para cima, colocar ponto 8, uma linha aqui. Vocês viram que quando eu passo o meu mouse aqui, ele já dá esse pontilhado, que ele me dá referência em que ponto eu estou, né, em que altura, né, eu estou ali do ponto. Então, eu estou na mesma altura que se eu for pegar esses 2 metros de distância da porta. E aqui eu posso fazer uma janela agora de mais 2 metros e baixar para a altura. Como eu não consigo ver a altura aqui, eu posso tocar nessa extremidade do meu peitoril e arrastar para cá, que ele já vai falar a intersecção do ponto onde que vai estar na mesma altura. Ou eu posso travar o meu eixo no eixo azul, clicando para cima no teclado, e trazer o ponto até essa altura aqui. E aí eu venho para cá e completei agora a nossa janela. Apaguei as outras linhas com a ferramenta E, que é a ferramenta borracha, aqui na lateral esquerda. E quando eu selecionar essa face agora, ela também está uma outra face independente. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a porta. Vou pegar a ferramenta Push Pull, empurrar ela, e agora eu tenho o meu vão de janela. Esse aqui foi o arquivo 2, porta e janela. Então, se vocês quiserem já abrir ele, já está salvo lá na nossa pastinha do Google. Certo? Então, agora a gente vai fazer paredes internas. Eu vou entrar aqui e tentar olhar mais de cima. E essa parte de visualização, a gente também tem a partir aqui na direita. Então, se eu vier aqui na informações de entidade, que a gente tem em relação a, se eu selecionar uma face, ele vai me dar a informação de área, o material que eu estou usando e a layer que eu estou usando, que a gente não está trabalhando com layer ainda. A gente pode cadastrar layer, eu poderia colocar isso aqui como estrutura, ou base, ou casa, né, edificação. E a gente tem aqui na parte de instrutor também, quando a gente seleciona alguma ferramenta, então se eu clicar em linha, ele vai dar as funções que eu tenho da linha. A gente também tem as outras partes, materiais, mas a gente também tem aqui a parte de visualização, estilos, né, que eu falei para vocês que a gente pode estar alterando esse estilo. Nos estilos padrões, eu posso estar modificando também a cor aqui da nossa viewport. Então, a representação de solo e céu. E eu também tenho a parte de visualização das cenas aqui. Eu posso estar posicionando, então, a minha casa em um padrão, esse aqui, tridimensional, ou eu posso fazer de ponto de fuga de 2 pontos. Então, quando eu clicar aqui na segunda opção, na paralela, e clicar superior, por exemplo, que é essa segunda, a gente está em visão paralela. Então, ela se transforma como se fosse uma planta baixa mesmo, como se a gente tivesse cortado e estivesse no papel sem a parte tridimensional. E quando eu clico aqui na parte de cima, a gente vem em perspectiva, e a gente tem essa visualização em 3D, né, parte tridimensional mesmo. Se eu clicar em diagonal aqui dessa parte, a gente consegue visualizar a casa conforme alguns pontos pré-cadastrados de cena, né, de ângulos de câmera. Eu vou colocar aqui na parte superior, para a gente conseguir desenhar, então, a nossa parede interna. Vou esconder aqui na direita. A minha parede, eu tenho pré-cadastrado aqui nessa aresta um ponto mediano, que é esse ponto que aparece no nosso mouse com esse símbolo de bolinha em azul. Eu vou traçar ele aqui, clicar como base da minha linha ali, vou travar nesse eixo verde e vou colocar como 7 metros. Vou colocar como espessura dessa parede, de novo, ponto 15. E vou trazer de novo para cá. Ele já fechou a minha face, que vai ser a parede interna. Deixa eu clicar aqui na face. E essa face agora, eu vou poder extrudar ela depois para cima, né? Até ficar na mesma altura que as outras paredes. Mas antes eu quero criar mais 2 paredes aqui. E como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui com a ferramenta de linha e vou entrar aqui com a medida que eu quero de comprimento. Vamos dizer que aqui eu tenho 8 metros, eu vou entrar aqui com 7 metros, né, de linha. Eu dei o comando de 7 metros de linha aqui nessa aresta, e ele me marcou onde que está essa extremidade aqui da minha linha. Essa linha, ela está fixa, e se eu colocar na parte de selecionar com o espaço, vir aqui em selecionar, e clicar nessa linha, ela fica em azul, ela fica sinalizada.
Vamos dizer que eu quero arrastar essa linha para marcar onde que vai ser as paredes internas da minha edificação. Então, eu tenho a opção de mover ela. Então, eu vou clicar em mover, né? Clicar com o atalho M, que a gente tem aqui na barra de ferramentas mover, a parte de girar também e escala. Então, eu vou clicar em mover. Vou clicar aqui na base, que eu quero puxar ela para cá. Mas quando eu clicar aqui e puxar, vocês vão ver que vão distorcer, porque essa linha está grudada na nossa parede esquerda. Mas para eu desgrudar, eu tenho que fazer com que ela mantenha a original e faça uma cópia. E com isso a gente consegue fazer uma cópia só clicando no Ctrl. Então eu dei um clique no Ctrl dentro da ferramenta de mover e a gente agora vai fazer uma cópia. Essa cópia eu posso colocar aqui nessa parte do nosso piso, soltar, e essa mesma medida eu posso multiplicar ela. Então eu posso colocar o asterisco no nosso teclado e vai aparecer aqui embaixo o asterisco, quantas vezes eu quero multiplicar essa distância. Então, se eu quiser 2 vezes, eu coloco vezes 2. Ele vai colocar, então, 2 linhas. Se eu quiser alterar e colocar vezes 3, eu posso continuar editando aqui, ou vezes 1. Eu continuo editando desde que não saia da ferramenta de mover. Certo? Mas assim como eu posso copiar e multiplicar, eu também posso dividir. Então, eu quero dividir essa área aqui, essa medida que eu tenho aqui de 10 metros, em 2 paredes. Então, eu vou trazer ela até a outra extremidade, vou clicar, e agora eu clico em dividir. Então, barra 2 vezes. Aqui, ó, eu dividi essa área em 2. E se eu quiser dividir em 3, porque eu quero 2 paredes, eu clico aqui, dividir por 3, e a distância foi dividida em 3 vezes. E agora eu posso fazer a minha parede. Então, eu vou trazer a minha área aqui para dentro, ponto 15, levar até o outro lado. E aqui eu posso fazer a mesma coisa com a ferramenta retângulo, por exemplo, que a gente tem aqui na esquerda, de trazer os 15 centímetros para cá, e eu posso dar o comando, então, 7,15, Enter, e ele vai entrar o nosso comando, então, de retângulo. E aqui agora a gente tem as nossas paredes. Essa parede aqui não faz sentido eu estar vazado, então eu posso arrastar ela aqui também. E aí quando eu arrasto ela com mover, ele arrasta toda a linha, eu não faço uma cópia, que eu queria puxar as 2 linhas que estavam grudadas nela, também para cá, para grudar com essa parede. Aqui eu vou apagar essa intersecção, porque eu quero que as paredes fiquem todas juntas, conectadas, né? Como se fosse uma planta baixa mesmo. Porque quando eu clicar na tecla P, fazer o push-pull para extrudar essas paredes, eu posso pegá-las todas juntas e colocar aqui e identificar qual que vai ser a altura máxima. Aqui na distância ele já fala que é 3 metros, mas se eu quiser colocar no mouse para ficar na mesma altura que as outras, eu posso só clicar ali no ponto referencial. E eu faço a mesma coisa com as outras paredes. Depois eu apago a intersecção para conectar todas as paredes juntas. Com isso a gente já fez as paredes internas, que está no arquivo lá do Drive, paredes internas. Agora a gente vai para o passo 4, que vai ser uma escada. Então, a escada eu quero desenhar nesse canto aqui da casa, e eu vou fazer uma escada de 1,5 m. 1,5 m ali de largura. Para isso, eu tenho aqui o nosso piso, e se eu começar a desenhar em cima desse piso, ele vai começar a misturar a minha escada com a minha construção de paredes e piso. Então, eu vou dar 3 cliques, e vai selecionar todo o meu objeto que está conectado junto. Eu vou clicar agora com o botão direito nele, e vai ter a opção de criar grupo. Quando eu criar um grupo, esse objeto agora virou um só, e eu não estou mais editando ele. Então, se eu clicar aqui em cima e fizer uma linha aqui em cima, por exemplo, essa linha não é desse grupo, né? Então, a gente está separado a linha do grupo. Então, não vou interferir mais nessa estrutura que eu já criei. Se eu quiser editar essa estrutura que eu já criei, eu posso dar 2 cliques, e a gente vai aparecer esses pontilhados em volta, e a gente vai estar editando dentro daí do nosso grupo. E se eu clicar para fora, a gente sai da edição desse grupo. Certo? Então agora eu vou tentar editar a nossa escada. E a nossa escada eu vou fazer um retângulo de um quadrado, na verdade, né, de 1,5 por 1,5. Então eu peguei ali no canto da aresta do grupo, vou colocar 1,5 por 1,5, 1,5. Fechei aqui, então, a nossa face. A partir daqui, eu quero fazer mais 1,5 em degraus, né? Então eu vou colocar para cá mais 1,5 por 1,5. Aqui a gente tem outra parte, que vai ser a parte de degraus. Esses degraus, eu quero dividir ele em 5, porque cada degrau vai ter
um piso, né, a parte de degrau mesmo, de 30 centímetros. Então, eu vou trazer até o outro lado como cópia e dividir em 5. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 degraus de 30 centímetros. Esse degrau, eu quero que ele tenha uma altura de 17 centímetros. Então, eu vou colocar aqui para cima 10,17 e trazer para cá, então, ponto 3, né? Que a gente tem degrau. Só que, se eu for fazendo esses degraus assim, nessa forma de 17 centímetros, então colocar aqui mais 17 por 30, vocês entendem que quando a gente estrudar ele aqui da parede e fizer realmente os degraus, eles vão ficar esses blocos que ficam meio feios? Eu não quero esses blocos assim, né, com toda essa volumetria fixa, né, como se fosse um sólido completo. Então, eu vou dar Ctrl Z, e a partir daqui, eu vou desenhar um componente novo que vai ser o nosso degrau. Aqui eu quero que meu degrau ele seja suspenso. Então, eu vou pegar o meu degrau aqui, a altura máxima, e eu quero que ele tenha uma espessura, esse degrau, de 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui e colocar ponto 1, e ele vai marcar para mim onde foi, né, esse ponto que vai dar 10 centímetros. E vou trazer para cá, do outro lado da aresta, né, para a gente ter o nosso degrau. E vou apagar essas linhas sobressalentes, que vão ter a parte do degrau. E agora a gente tem a nossa figura de degrau suspenso, certo? Aqui a gente tem essa área e a gente tem a nossa face que a gente criou. Essa face eu quero transformar em um componente, porque essa face no futuro vai ser o nosso degrau. Então eu vou clicar com o botão direito e vou colocar em criar componente, ou o teclado, né, no atalho do teclado, o G. Eu criei um componente e eu posso dar um nome para ele, então. Vou fazer degrau da escada. A gente pode colocar uma descrição e até uma parte de fixação, ou a parte também de visualização. Vou clicar em OK, e agora eu criei esse componente. Eu quero editar esse componente, então vou vir aqui, dar 2 cliques, e a gente vai extrudar com o nosso atalho P para a largura da escada, que é 1,50. E agora a gente já tem, né, o nosso degrau suspenso, que fica mais bonito, e a gente pode estar editando ele separado de nossa construção. Rafa, mas como é que eu vou colocar agora os outros degraus? A gente já tem a altura dele na diagonal, e a gente não modificou, porque a gente tem a planta aqui que a gente desenhou. Então, vou pegar, vou selecionar esse componente, vou pegar a ferramenta mover, vou clicar aqui na base, onde a gente tem o nosso degrau inicial, onde tem a altura 0. Vou clicar lá e a gente vai mover. Mas eu vou mover copiando. Então, clico no Ctrl e a gente vai começar a copiar. E eu vou colocar na extremidade, porque essa extremidade onde seria o próximo degrau é aqui. E aqui a gente viu que a gente já consegue fazer a nossa escadinha. Lembra que a gente consegue multiplicar essa cópia? Então, eu vou colocar aqui vezes 4, porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 degraus agora. Que a gente tem o original e mais os 4. E a gente começou a criar nossos degraus suspensos. Eu vou colocar agora mais um, que eu vou colocar vezes 5, que a gente vai ter agora a nossa base aqui. E essa base, a gente não vai ter um degrau, a gente vai ter um patamar. Então, agora eu já posso apagar esses desenhos aqui que a gente criou aqui no chão, para não ficar com poluição visual. Eu tenho mais 2 linhas aqui. Vou apagar essas linhas. E esse degrau aqui, o último, eu quero que vire um patamar. Mas, se eu editar esse degrau aqui virando um patamar, com P, vocês vão ver que vai editar todos os degraus, porque a gente cadastrou esse componente como degrau. Então, eu vou sair dele, vou clicar com o botão direito e vou colocar para desassociar, para a gente desassociar esse degrau. E agora eu tenho ele uma única peça. Eu poderia, sim, colocar ele em tornar único, mas ele continuaria sendo um degrau, né? E eu não quero que ele seja um degrau, eu vou criar ele agora para ser um grupo, porque ele vai ficar sozinho. Eu vou entrar dentro dele com esses 2 cliques, e agora sim eu posso fazer ele até a medida ali do ponto, que é 1,20 m a mais, que é para completar 1,50 m do nosso patamar. A partir daqui, a gente já sabe que a gente tem o nosso patamar, e agora eu quero criar os novos degraus. Então, eu vou vir aqui, vou copiar essa que parte para cá, para cima, que vai ser o próximo degrau, certo? Esse aqui vai vir depois desse. Só que eu não quero que esse degrau fique para essa direção. Eu quero girar ele. Para eu poder fazer essa curva, eu venho aqui na ferramenta de mover e tem a parte de girar. Ou tenho né, no teclado o atalho Q. A parte de girar, ele vai falar em qual eixo você quer girar. Eu quero girar no eixo do
eixo azul. Então, eu vou vir aqui, vou posicionar qual a parte eu quero rotacionar, vou travar ele no azul, então clicar para cima, e vou pegar agora o ponto aqui qualquer, e vou mover ele 90 graus, ele vai aparecer aqui embaixo, parte do ângulo em 90 graus. Feita essa curva, agora a gente já tem rotacionado o nosso degrau, a gente pode continuar multiplicando ele. Então, vou pegar aqui a ferramenta de mover, vou fazer o mesmo procedimento de copiar, e agora eu vou colocar mais 12 degraus. Opa. Selecionei, mover, copiar, vezes 12. Agora eu já copiei aqui vezes 12 os nossos degraus. Vezes 12 porque eu quero fazer uma laje aqui que vai ter 23 centímetros de altura. Então, vou ver aqui o meu final do degrau e até a base, ele me identifica aqui na barra de comprimento, que são 23 centímetros. Então, tá certinho. E a gente já tem a nossa escada, então. E aí, se vocês quiserem o arquivo de escada pronto, ele vai ser o arquivo 5, porque o arquivo 1, eu esqueci de avisar, o arquivo 1 era com aquela parte de um layout no chão, a parte 2 era com esse primeiro andar aqui, essa primeira levada de degraus, e agora o arquivo 5 com todos os degraus prontinhos. A parte agora de laje, então eu já tenho o degrau, agora eu quero fazer meu segundo andar. Eu vou entrar aqui com essa visualização para vocês entenderem que a gente está subindo, e a nossa parte de laje, a gente já tem esse bloco, a gente tem os degraus, e a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com o piso. A gente vai fazer um retângulo bem grandão, que envolve toda essa parte aqui do contorno externo da nossa edificação. Então, eu vou vir com o comando R no teclado, ou a gente pode vir aqui na barra esquerda e selecionar o retângulo, nas nossos shapes, né, nossas formas, e vou pegar aqui, desse extremo até a outra diagonal, no outro extremo, para estar clicando, ele automaticamente vai criar, então, essa face nova. Essa face nova, ela, de novo, está com a face invertida, eu vou clicar com o botão direito e vou vir até em inverter faces. E agora a face branca vai ficar para cima, que é onde a gente vai trabalhar. Eu vou criar um grupo já, para não dar confusão. Então, dou 2 cliques, ele vai selecionar toda a minha face e as arestas. Vou clicar com o botão direito e fazer em criar grupo. Vou entrar dentro desse grupo, eu posso clicar Enter, ou eu posso dar 2 cliques, e a gente já está vendo que a gente vai estar editando essa face dentro desse grupo. Vou clicar com P, para a gente fazer o nosso push-pull de novo, para tornar essa face tridimensional, e vou colocar agora 23 centímetros, que é o tamanho da nossa laje, que é onde chega o nosso degrau que a gente criou das escadas. Agora, a gente vê que a gente tem a nossa laje, mas a gente está com um vão, né? A gente precisa desse vão da escada. Então, eu vou vir aqui. Eu podia ter feito isso antes, na verdade, mas a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o vão da porta. A gente vai tentar pegar aqui, desenhar onde vai ser o nosso vão. Então, a gente tem aqui o degrau de 1,50 m. A gente vai vir até essa outra face e voltar 15 centímetros, que é a parede. Dessa intersecção, a gente vai vir mais 3 metros, né, 1,50 m do nosso patamar, mais 1,50 m dos nossos degraus. Então, eu vou colocar 3 metros por 1,50 m, que é a largura dos nossos degraus, até fechar a nossa forma geométrica aqui. E agora a gente tem a nossa face. Eu posso até apagar já essa linha aqui, que foi como guia. E, de novo, eu vou empurrar essa face para baixo, até ele falar que está em contato com a face. Então, ele já identificou ali na face, eu solto o mouse e ele vai criar esse buraco, esse vão. E a gente vai conseguir agora visualizar, então, a nossa escada. A gente já criou o vão da escada. Certo, então, a gente já tem a nossa laje, que foi o arquivo 6, e a gente agora vai para paredes superiores, que é o arquivo 7, se vocês quiserem pegar lá no Google Drive para abrir. Para fazer as nossas paredes externas, é o mesmo esquema que a gente fez aqui do andar de baixo. Eu vou selecionar ele. E aqui o nosso problema é que se eu usar o offset, né, ele vai trazer a nossa parede para dentro, né? Então, na real, aqui a gente pode usar também. Mas se ele tivesse pego, por exemplo, o offset com essas dimensões aqui,
da escada, essa parte também voltaria para dentro. Então, se eu tivesse isso aqui fechado, e esse lado também, e a gente usasse o offset, vocês verem que o offset, ele acompanha o contorno, né, externo da nossa superfície. Então, a gente usaria a ferramenta retângulo também, com um desconto aí de 15 centímetros de cada lateral. Eu vou apagar aqui as nossas linhas de auxílio. Vou fazer, então, o nosso offset em 15 centímetros, ponto 15. Ele criou mais uma face aqui, mas eu posso apagar essa face. E a gente já tem o nosso contorno, né? Eu clico nessa face que vai ser as nossas paredes e vou fazer a extrusão dela com a tecla de push-pull, o P, que a gente puxa agora para cima os nossos 3 metros de pé direito. Vou apagar essa linha auxiliar também, que ele identificou aqui o nosso vão. Certo? Então a gente já conseguiu de novo fazer a parede, que é o mesmo esquema da parede interna e a parede do primeiro andar, só com esse cuidado de quando a gente usar o offset, lembrar que ele pode estar conectado com outras linhas, então tem que isolar essas linhas. Feito isso, a gente vai para a parte número 8, e a parte do arquivo número 8, a gente vai fazer então a cobertura, e essa cobertura, eu vou fazer só uma laje, então vou fazer uma cobertura e o oitão. Para a gente fazer essa laje, a mesma coisa que a gente fez para fazer a cobertura, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez a laje. É um retângulo. Eu vou clicar para fora, e a gente não vai editar dentro desse bloco, desse grupo. A gente vai criar um retângulo da diagonal lá do ponto mais externo até esse ponto interno aqui, mais externo desse lado. E a gente criou de novo nossa face. Eu vou criar um grupo de novo. Criei o grupo, entrei dentro dele e vou inverter a face. Certo? Vou puxar de novo, mas essa laje eu vou fazer de 10 centímetros. E a gente já tem agora a nossa cobertura, um bloco de cobertura. Para a gente fazer o nosso telhado, eu vou fazer um telhado de 2 águas. Então, vou vir para fora e vou dividir essa nossa cobertura em 2. Só que eu vou fazer a nossa água com a linha de eixo na longitudinal. Então, vou passar uma linha na metade, que ele vai me sinalizar. Quando eu passar aqui perto, ó, ele me sinaliza que aqui é o ponto mediano. Então, clico aqui e vou interligar lá com outro ponto mediano, que é o mesmo que eu manter aqui na parte do eixo vermelho. Deixa eu ir lá, aproximar, para a gente conseguir visualizar melhor. E aqui eu já tenho outro ponto mediano. E a gente fez essa linha, então, na longitudinal. Com essa linha feita, agora eu posso fazer o nosso cálculo de ângulo, né, a parte de inclinação do nosso telhado. Eu quero um telhado com inclinação de 30%. Aqui eu tenho 5 metros, então se eu fizer para cima 1,5 metro, se não me engano, ele vai dar 30%. Deixa eu pegar aqui. É 1,5 metro mesmo. Então vem aqui, 1,5 de altura, Enter, e a gente já tem nossa linha guia com a altura que vai ficar o nosso oitão. Eu vou interligar agora essa linha com a extremidade do nosso grupo, que vai formar, então, o nosso triângulo. E formei aqui agora a base. Com esse triângulo feito, a gente já tem, então, o ângulo, né, a inclinação do nosso telhado. Eu vou repetir a mesma coisa para o outro lado, mas sabendo que eu posso fazer todo o oitão desse lado, depois copiar para esse, eu vou fazer só esse aqui de uma vez, e depois eu só copio para o outro. Esse oitão eu vou fazer com uma espessura de parede, então com 15 centímetros. Então eu vou trazer ele para cá, puxar, ponto 15. Vou dar os 3 cliques, ele vai selecionar tudo isso aqui, e vou criar um grupo. Dentro desse grupo eu já posso apagar nossa linha guia, e agora esse grupo eu vou multiplicar ele. Então eu vou colocar do outro lado, e dos outros 2 lados também. Então eu venho para cá. A parte de girar, que a gente tem a ferramenta aqui, de rotacionar, eu vou travar ele no nosso eixo azul e vou selecionar no meio, porque eu quero que ele fique na mesma posição. Então, eu vou selecionar aqui o meio, eu posso pegar um outro ponto ou um ponto qualquer para a gente estar girando ele. Eu quero girar fazendo uma cópia. Então, a mesma coisa. Para a gente copiar, é só clicar no Ctrl e soltar, né? Que ele já vai criar uma cópia. E aqui eu posso fazer o nosso ângulo, então, de 180 graus, está simbolizado ali na parte da direita inferior da tela, com o ângulo 180. Clico de novo
e ele fez a nossa cópia, então, rotacionada. Para eu jogar para o outro lado, a mesma coisa, eu vou selecionar os dois. Para eu selecionar os dois, eu posso segurar o Ctrl, e ele vai selecionar no mouse a parte de soma. E se eu segurar o Shift, ele faz a soma e subtração. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer a soma, né? E se eu clicar de novo, ele faz subtração. Segurando o Ctrl, ele só faz a soma. Então, se eu clicar de novo, ele não vai subtrair. E vou mover ele para o outro lado. Eu vou pegar aqui a extremidade desse ponto. Eu vou mover. Cliquei no Ctrl, ele faz a cópia. E vou trazer para esse lado. Como esse modelo vai ser só representativo, eu vou deixar esses modelos assim, só dois lados mesmo. E aqui a gente já fez então a parte de cobertura e o oitão. A gente vai agora para o último item, que a gente vai fazer então o telhado, que é o arquivo número 9, caso vocês queiram abrir, ele já vai estar pronto lá na pastinha. Para a gente fazer esse telhado, eu vou entrar nesse grupo, né, e vou copiar essa face. Então, vou clicar nessa face aqui, vou colocar Ctrl C mesmo, ou colocar aqui nessa face e colocar em copiar. Deixa eu ver se tem aqui a parte de copiar. Tem aqui em cima, se não me engano. Aqui, copiar. Eu vou sair do grupo e vou colar. Então, Ctrl V agora. E vou colocar bem em cima onde está a nossa face anterior. Só que ela não faz parte do grupo. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um novo grupo. Espera aí, que agora a gente perdeu ela. Eu vou selecionar. Para selecionar uma área, mas somente selecionar essa área, a gente pode usar a ferramenta de arrastar. Mas aqui a gente vai selecionar dois. Eu vou só mover ele mesmo para o outro lado e criar um grupo primeiro. Eu vou selecionar com 3 cliques. Vai selecionar toda a nossa face aqui. Vou criar um grupo. E a gente já pode trazer esse grupo aqui de volta. Para cá. Ih, meu Deus. Perdi nossa face. Eu vou editar ela separada, então. Depois a gente mexe nela. Aqui com a nossa face, eu entro dentro do grupo. E eu vou extrudar ela 10 centímetros. Então ela vai estudar para cima, em direção em diagonal mesmo, né, nessa versão inclinada. Vou colocar ela 10 centímetros, então ponto 10. Aqui, agora eu já posso trazer isso aqui para o nosso lugar original. Eu quero fazer uma continuação dela para esse lado e para esse lado em 1 metro. Então eu vou trazer esse aqui, vou clicar aqui dentro, com a parte de push-pull, de novo, eu vou trazer ele mais 1 metro para baixo, e mais 1 metro para fora. Isso aqui eu vou fazer a mesma coisa, né, para esse lado aqui. Então, como é que eu vou fazer para rotacionar? Eu vou pegar esse ponto, que é para fazer a rotação, que vai ser o meio. Vou travar, aqui ele já ficou inclinado, então vou travar com a tecla para cima, para ele ficar no eixo azul, e vou rotacionar. Quando eu clico em Ctrl, ele faz a cópia. E aqui eu travo ele no outro lado. Então, fiz agora a nossa cópia de telhado. Aqui ele ficou com essa intersecção. Então, eu posso vir aqui e apagar essa intersecção, ou eu posso baixar ele até esse ponto. Deixa eu voltar aqui, que ele está interseccionando aqui. Posso criar, por exemplo, uma linha que vem aqui de cima até essa intersecção aqui de baixo, onde vocês estão vendo que tem a intersecção inferior. E ele vai isolar, então, a parte que está interseccionada da parte completa do grupo. Essa parte interseccionada, eu vou apagar ela da mesma forma que a gente apagou os vãos da parede, empurrando até outro ponto, e ele apaga essa intersecção. Eu vou fazer a mesma coisa com outro grupo. Então, eu puxo aqui até embaixo, vai criar uma nova face, e eu empurro ela até a outra extremidade. E aí eu apaguei essa intersecção. Aqui, se eu quiser deixar essa aba com um triângulo aqui, mas com a parte reta, né? Eu posso continuar ela com a parte angular de linha. Como é que eu faço a parte angular de linha? A gente tem o eixo X, que vai trabalhar com essa linha vermelha, o eixo Y, que trabalha com a linha verde, para trás.
E a gente tem o nosso eixo azul, né, que é o Z, para a gente trabalhar para cima e para baixo. Mas se eu clicar para baixo no teclado, ele vai abrir uma linha rosa. Então, que vai ser essa linha rosa, que vai simbolizar essa última inclinação que ele cadastrou. Então, se eu clicar conforme eu vou clicando para baixo, ele vai vendo essas outras linhas, né, esses outros eixos que a gente acabou criando. Então, eu vou vir aqui, vou passar ela para baixo, deixa eu só virar aqui, colocar ela para baixo, e vou travar ela mais ou menos na verdade, vou fazer uma linha grande, que a gente vai fazer uma intersecção aqui. E a parte aqui de baixo, a gente também tem a outra parte aqui de baixo do nosso telhado. Ela tem essa extremidade, e aqui eu não vou fazer inclinado, eu vou fazer ela na nossa direção para continuar com a intersecção. Então, eu vou fazer aqui até ela passar e cruzar, e a gente criou um triângulo ali de intersecção. Eu vou apagar agora essas linhas sobressalentes e vou completar aqui a nossa intersecção até essa extremidade. E agora eu posso apagar essas linhas auxiliares. E a gente criou, então, o nosso telhado. A mesma coisa a gente pode fazer do outro lado. A gente tem uma linha aqui, a gente está dentro do bloco. Eu vou fazer a linha. Como eu não tenho aqui ele já travou, né? Mas eu posso travar ele clicando para baixo. Vou fazer uma linha grande. Vou fazer uma outra linha agora no eixo verde. Apago as outras e puxo para cá. Apago as linhas auxiliares. E agora eu posso estar editando e puxando todo esse nosso telhado para esse outro lado. Lembrando que eu posso acabar aqui na parede e adicionar agora mais aquele 1 metro que a gente fez. Então, venho aqui e faço a mesma coisa. Até outra extremidade. E aqui a gente já fez o nosso telhado, então. Certo? Um telhado de 2 águas, mais o nosso oitão. Agora, então, a gente tem a parte já de estrutura de geometria, o nosso modelo completo. A gente vai fazer agora, então, a parte de materiais. Eu vou vir aqui na direita, onde a gente tem essa barrinha de ferramentas. Nessa barrinha de ferramentas, a gente pode estar vindo aqui em materiais, que é o comando B no teclado. Então, se eu clicar em B, ele vai abrir a parte de materiais. E aqui a gente tem a nossa casinha, que é as cores que já tem no modelo, que provavelmente são as cores que estão na roupa da nossa escala humana. E aqui nos materiais a gente tem essa segunda opção aqui, que é de procurar. E aqui ele já tem alguns materiais pré-cadastrados no programa, né, disponíveis. E a gente pode estar escolhendo, então, desde estampa 3D, asfalto e concreto, tijolo e revestimento, tapetes, tecidos, couros, têxteis e papel de parede, cores, vidros e espelhos. Tem diversos tipos de materiais, né, tipos de opções de material, para a gente estar completando a nosso modelo. Eu, no caso, eu vou pintar aqui o nosso telhado, vai ser de telha shingle. Então, vou vir até em telhados, telhado, vou pegar uma telha shingle, uma telha asfáltica, e vou clicar ali e a gente já pintou o nosso telhado. Eu vou fazer a mesma coisa no outro. Eu vou entrar no bloco, venho com a tecla B, já está selecionado aqui o meu material, e eu dou um clique na superfície que eu quero pintar. E eu já pintei agora o nosso telhado com a minha telha shingle. Vocês podem estar escolhendo outras telhas, tem telha cerâmica também, então caso vocês queiram utilizar uma telha cerâmica, vocês selecionam a superfície que vai ter esse material e adicionam então a telha de desejo de vocês. E aqui eu tenho agora uma telha cerâmica também. Eu vou dar um Ctrl Z, vou continuar com a telha shingle. Para a questão de cores, então vamos pintar as nossas paredes. Eu posso vir aqui na parte de cor, eu posso vir até a parte de branco, eu vou pintar de branco. Vocês podem pintar de rosa, a cor que vocês quiserem. E para selecionar tudo, eu vou dar 3 cliques dentro do bloco, clico em B e ele vai pintar todo mundo junto. A mesma coisa na parte de baixo, então posso dar 3 cliques, B, e ele vai pintar todo mundo junto. Aqui, como é branco, não dá para sinalizar muito bem, né? Vou colocar esse rosinha aqui, esse meio salmão claro, para vocês identificarem que ele está pintando. Quando eu dou 3 cliques, ele seleciona tudo e a gente pinta tudo de uma vez só. Dá 2 Ctrl Z. E aqui meu oitão também, eu posso estar pintando de branco também. E aí, quando eu entro aqui no nosso material, na nossa superfície de novo,
Quando a gente vem aqui em informações da entidade, ele vai falar que é uma face, ele vai falar a área que tem essa face, o nosso material, então, que a gente está aqui, um telhado de betume. Tá? Então, se a gente quiser fazer um material na parte traseira, está com um material padrão, mas se eu quiser entrar aqui e falar que a parte... Deixa eu tentar entrar aqui no modelo. Essa parte de baixo, né? Se a gente quiser colocar alguma cor ou falar que, por exemplo, aquela base ali vai ser de USB. Vou vir aqui em madeiras. Vou colocar aqui uma estampa mais ou menos de USB. Isso aqui é um compensado, né? E eu vou colocar aqui essa estampa, né? Esse material. E quando eu selecionar a face de novo e vir no informações de identidade, então a gente tem aqui que é o telhado em betume e a parte traseira desse material está como madeira USB. Certo? Rafa, mas eu quero fazer meus degraus de concreto. Os nossos degraus, a gente cadastrou ele como componente. Então, opa, estou usando o comando que não tem aqui. Então, quando eu selecionar um desses degraus, eles vão ser todos selecionados, né? Deixa eu só esconder isso aqui, mudar minha visualização para o olho. Aqui na visualização para o olho, o eixo vira a minha câmera, então eu não vou girar em torno do eixo. Na verdade, a cena que vai girar em torno de mim. E aqui eu vou clicar em B para selecionar o material e eu quero fazer essa escada de concreto. Então, eu vou lá em cima em concreto. Vou selecionar aqui um concreto aparente. E vou clicar aqui no degrau. Ele já pintou. Vou pegar um outro, um que fique mais claro. Esse aqui, né, que fica mais escuro para a gente conseguir entender. E pronto, todos os degraus que estavam no componente, eles vão estar agora em concreto. Porém, nosso patamar não está. Então, eu vou selecionar o nosso grupo de patamar e pintar ele também. Certo? E como a gente tinha falado um pouquinho antes, a gente pode estar criando cenas e podendo também fazer visualizações internas. Como é que eu faço isso? Quando eu venho nessa ferramenta de visualizar, aqui nessa barra esquerda, e vem nesse olho, na parte de girar, aqui na parte da direita, ele vai estar como altura dos olhos. E se eu clicar no Z, ele vai aparecer essa lupinha, que vai ser a parte de zoom, mas também vai aparecer para mim o campo de visão. Então, qual que é o ângulo que está tendo a partir da minha câmera, que está com 35 graus. Eu quero ampliar essa parte do ângulo, né? Eu quero que seja um ângulo bem grande. Então, vou colocar como 70. E agora meu ângulo aumentou. Então, não é mais 30, vai ser mais 70. Então, eu consegui enxergar muito mais dentro do modelo, por exemplo, para cenas internas. Para eu conseguir trabalhar aqui dentro. O legal aqui também é que a gente tem essa opção, aqui na parte de Dark, de eu posso posicionar uma pessoa. Então, posiciono a minha câmera aqui. E aqui na direita, a gente está falando qual é a altura dos olhos, que ele está como 1,78 m. E se eu quiser andar com essa pessoa, eu venho aqui nesses passinhos e eu clico em percorrer. E agora vai aparecer na minha tela esse ícone ali de mais. E eu posso falar se eu quero ir para frente, para o lado. E a gente vai subindo a escada, por exemplo. A gente pode girar. A gente pode passear por dentro do nosso modelo. Bem claustrofóbico, porque a gente não fez janela aqui em cima. E eu posso descer também depois da escada. Para isso, eu vou vir aqui, só alterar um pouquinho a câmera para baixo, para não me perder todo. E eu posso estar agora passeando aqui, por dentro da nossa edificação. Normalmente, quando você bate numa parede, ele não continua. Mas ele identifica, assim, os objetos. Então, pronto, agora a gente já tem nossa edificação. A gente aprendeu a fazer a nossa modelagem, a gente aprendeu já a criar materiais, a pintar ele, e também a passear, a criar algumas cenas ali dentro, que a gente pode estar cadastrando depois aqui nessa parte de cenas. A parte de visualização, que a gente tinha falado sobre estilos, né? A gente pode vir aqui nos estilos e pode estar tendo estilos diversos. Então, pode estar modificando ele para essa parte que parece mais um... Deixa eu esperar ele alterar. Parece um rabisco, um desenho, né? A gente também tem de cores, outros tipos de cores. Modelagem de foto, só arestas desenhadas à mão. Então, se você quiser fazer como se fosse isso
desenhado à mão, ele também vai fazer uma representação como se fosse desenhado à mão. Então, a gente pode estar alterando esses tipos de visualização. Eu vou vir aqui para o padrão, vou colocar aqui como solo, a gente pode também estar mudando, né, como, por exemplo, com o solo representado por verde e céu representado por azul. Voltei com a visualização padrão. E agora, eu fico aberto, então, para vocês, para tirar dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida, se alguém quiser mandar alguma questão, alguma pergunta de como modelar algum objeto. Não sei como é que tá aí, se vocês conseguiram acompanhar, se alguém conseguiu acompanhar. Deu Rafa, dá certinho? para mostrar como é que se faz corte nessa edificação? Ah, isso. Então vamos lá. A gente pode vir aqui na esquerda, e a gente vai ter aqui algumas ferramentas na push-pull, tem de fazer curvas. Vou vir aqui na parte de rotacionar, não, aqui escala, perdão. Aqui, ó, nas de medidas. É diferente do programa, o online. E aqui na parte de medida, a gente tem a parte de cortes, então, plano de seção. Quando eu crio no plano de seção, ele vai abrir a nosso desenho, a nossa representação de corte, né? Então, a gente pode estar fazendo, por exemplo, uma planta baixa, então eu posso estar posicionando isso aqui no solo, e automaticamente aqui na direita, a gente tem a parte de visualização. Deixa eu só pegar aqui as informações de visualização. Opa. Ué, as tags. Aqui, parte de exibição. E aqui ele vai estar mostrando se eu estou com o plano de seção e o corte de seção. Se eu quiser só o plano sem o corte, eu desmarco o corte e ele vai parar de representar para mim, então, aquele corte. Mas se eu quiser adicionar esse corte, ele vai voltar e fazer esse corte. O meu corte agora, ele está exatamente em cima, né, do meu piso. Então, se eu quiser fazer uma planta baixa, a planta baixa é uma média ali de 1,50 m de altura. Então, eu vou pegar aqui e mover, né, esse corte para 1,50 m. E agora a gente tem um corte de edificação. Se eu quiser tirar essa linha aqui, que é a representação gráfica, né, de corte, eu posso clicar no plano de seção, desmarcar ele, e aí ele vai sumir, mas o corte continua feito. Então a gente está conseguindo visualizar toda a nossa edificação em 3D, como um corte de planta baixa. Então eu posso estar subindo esse corte, esse plano também, para a gente estar interagindo com o modelo, para vocês entenderem como é que está a parte superior, toda de corte, é um corte dinâmico, né? E, se eu quiser, também eu posso estar tirando fotos. Então, por exemplo, eu tiro a parte de plano de seção, eu posso vir na parte de visualização aqui de cenas, e na cena a gente sabe que a gente pode ter paralela, então a gente coloca na vista paralela e superior, e a gente vai ter exatamente uma planta baixa aqui. A gente pode estar adicionando as cotas também. Então, eu posso vir aqui na esquerda, adicionar uma cota, e falar que essa janela aqui, depois, ela tem, vou cadastrar uma cota aqui, que essa parede, por exemplo, vai ter 7 metros. Eu vou colocar aqui a cota, vou voltar aqui para exibição superior, e a gente consegue começar em criar as nossas plantas baixas, os nossos cortes. Eu não quero fazer só uma planta baixa, Rafa, eu quero ver um corte transversal. Então, eu posso sair aqui da visualização, volto para de perspectiva, eu venho aqui para a parte de plano de seção, eu posso apagar esse, eu posso manter esse aqui, mas eu posso deixar ele como corte ativo, eu posso deixar ele como não ativo. Eu venho aqui de novo na ferramenta, venho com a ferramenta de corte e coloco agora no corte transversal. Eu posso clicar nele selecionando, né, até ele ficar azul, e agora a gente move esse corte transversal para onde a gente quer simbolizar, né, onde a gente quer identificar. Então, venho aqui, e agora eu posso também alinhar minha vista, né, a vista da câmera, com o corte. Então, eu clico aqui no botão direito, em cima desse corte em azul, e vai ter aqui a opção de alinhar. Cadê? Alinhar a visualização. Quando eu clico em alinhar a visualização, ele cria automaticamente essa linha, esse alinhamento entre a câmera e o corte. Quando eu venho aqui na parte de visualização de novo, parte de visualização, cenas, e venho para o 2D, a gente consegue entender aqui agora o nosso corte. Se eu quiser tirar o nosso plano de seção, para não ficar vendo onde é que está a planta baixa e nem nosso plano, eu posso ocultar ele, e a gente vê só o nosso corte mesmo,
a gente consegue identificar. Essa nova versão do SketchUp, ele já cria automaticamente essa hachura em preto para demonstrar onde que está sendo passado o corte. Então, quais são os sólidos, né, que você está no meio do sólido. Então, a gente, por exemplo, está no meio desse degrau, então ele vai ter uma hachura dessa preta sólida. A gente está no meio dessa laje, né, então essa laje vai estar preta sólida. É isso, é assim que a gente faz os nossos cortes. Obrigada. E aí, gente, o que vocês acharam? Tá com alguma dúvida, alguma curiosidade do que dá para criar? Alguém fez junto comigo, tentou, deu tudo certo? Ou vocês só assistiram? Acharam cansativo só assistir? Mas a intenção aqui do curso era, dessa introdução, na verdade, né, da aula, que mostrar mesmo que como é prático, né, por exemplo, vocês viram que a gente desenhou praticamente tudo com algumas ferramentas só, que é linha, ferramenta de borracha, é muito fácil de criar, né, a gente tem os eixos para a gente travar, então é muito mais amigável da gente criar essas geometrias, esses modelos 3D, para estar criando diversos objetos. Então, por exemplo, escadas, né, estruturas, a gente pode estar criando a parte agora. Eu posso ocultar esses nossos, aproveitar que agora a gente tem um tempinho, a gente pode estar ocultando, né, vou só selecionar nossos planos aqui. Ocultando, então, algum bloco, então vem aqui na ferramenta de ocultar, posso selecionar esses aqui também e ocultar. E está criando, por exemplo, uma parte mais estrutural. Então, eu já tinha feito também em um outro curso de SketchUp a parte de wood frame, mas se a gente quiser fazer aqui a parte, então, de, por exemplo, parte de concreto armado, né, a parte de pilares, a gente pode vir aqui desenhar um pilar de 30 centímetros por 15, por exemplo. A gente criou nossa face aqui. A gente pode criar um componente, que vai ser o pilar 1, por exemplo. Então, vou peraí. Criar componente. E vou colocar aqui P1, por exemplo, nosso pilar 1, que é o formato, né, de 15 por 30. Vou colocar aqui P1, P1 é igual a 15 por 30 centímetros, por exemplo. Clicar em OK. E agora eu posso editar o nosso P1, né, com a altura aqui, por exemplo, de 3 metros de pé direito. Posso estar fazendo esses vários componentes aqui, multiplicando eles. Ah, Flávio, esse negócio de travar é bem difícil mesmo. Mas que bom que deu para acompanhar. Eu tentei fazer rápido, porque eu estava com medo da questão do tempo também, de tentar liberar o pessoal que queria ver outras palestras. A parte de elétrica e hidráulica dá sim. A gente pode estar editando as paredes, por exemplo, se eu quiser estar vindo aqui e ocultando. Normalmente, eu quando faço um modelo de design de interiores, por exemplo, que vai ter a parte de planta de elétrica, normalmente eu marco nessa face os pontos onde vão ter essas tomadas. E eu não sei em relação à elétrica, os plugins que fazem a parte de elétrica mesmo, mas a parte de modelação, aqui no SketchUp mesmo, né, a gente consegue marcar, então, por exemplo, eu vou ter uma tomada aqui de 30 centímetros, né? Vou marcar aqui, então, 30 centímetros do chão. Vou marcar que vai ser uma tomada de 4x2, né? Então, vou colocar aqui, só fazer um pouquinho maior para vocês conseguirem enxergar. Não sei, eu estou vendo aqui, não está tão fácil de ver. E eu fiz o tamanho errado. Eu tenho aqui uma tomada, por exemplo, né? Aí eu faria a parte de ocultar a face, e eu vou trabalhar com essa tomada aqui suspensa, e atrás dela eu vou passar então os conduítes, que aí a gente consegue vir aqui na parte de... quando eu faço 3D, né, no caso. Eu posso vir aqui na parte de... Cadê o warehouse? Aqui em cima. A gente tem o nosso armazém 3D, que eu falei para vocês que tem vários modelos já prontos. E a gente tem desde móveis, né, estruturas, carros, alguns objetos para a gente estar inserindo. A gente pode estar, por exemplo, procurando tomada. E
E a gente vai ter aqui alguns exemplos de tomada. Eu posso baixar essa tomada tradicional. Ele vai estar abrindo aqui para mim, então, essa tomada. E eu vou colocar aqui no ponto. Tem os interruptores também. Posso estar editando aqui, por exemplo, apagando ele, colocando a minha visualização da tomada para cá. Movendo ela agora para fora da parede. Gravando aqui na superfície. E agora eu tenho minha tomada aqui, e aqui eu poderia estar passando então os conduítes, a parte elétrica ali por dentro, que eu posso até criar, por exemplo, mais uma face, né? Uma face representando essa parte de elétrica. Eu vou vir aqui e desocultar. Exibir tudo. Peraí, deixa eu entrar aqui no modelo. Exibir, pronto. E aqui eu poderia estar, por exemplo, fazendo uma nova face e desenhando ela também. Mas aí seria mais a parte de modelagem, né? Não entra essa tomada das antigas. A parte de modelagem mesmo é do SketchUp, né? A parte de plugin, que eu poderia estar adicionando uma parte, alguma de BIM, informação, que vai ter alguma informação dentro, né, da tomada, alguma informação dentro de eletroduto. Essa parte de plugin eu não conheço, da parte de elétrica. Mas, por exemplo, para a parte de orçamento, eu sei que tem um plugin que é o BIMBOM, que aí ele já faz o cálculo. Então, se você adicionar a tomada, ele já coloca lá o valor no orçamento de quantas tomadas você utilizou e etc., dentro de portas, outras coisas. Então, eu sei que ele dá para, por exemplo, por orçamento, dá para contabilizar né, quantas dessas tomadinhas aqui vão estar no orçamento. A parte aí de informação, daí talvez se alguém conhecer algum plugin assim da área, provavelmente tem. Mas eu sempre fiz mais a parte de design, a parte mais de desenhar mesmo, então eu sempre criava ou por dentro da parede, ou desenhava uma face, né, com essas informações, né, com a parte de eletroduto, onde está passando os canos, da parte hidráulica, e depois eu ocultava para não aparecer no modelo, e quando eu queria aparecer para demonstrar onde é que estava uma parte de cano, a parte de eletroduto, eu só ocultava daí a parede real e deixava só a parede com as informações de eletroduto ou a parte de, de hidráulica. A mesma coisa com o sistema de bombeiros, né, de incêndio, combate contra incêndio. Essa warehouse, então, aqui no armazém, ele tem diversos modelos que pessoas criaram e que as empresas também. Então, a gente pode ver aqui que tem algumas marcas, né? A gente tem essa empresa aqui, Advisual. Então, eu nem sei se é um carro ou se é só uma foto. Acho que é um modelo mesmo de um carro, então eu posso estar baixando esse modelo aqui. Tem diversas coisas. A única coisa que eu recomendo, eu vou cancelar porque ele é grande. Mas a única coisa que eu recomendo é cuidar na hora de baixar para ver se realmente é um modelo confiável. Então, normalmente quando eu vou buscar aqui algum objeto, então uma porta, eu tenho a opção de quem que aparece primeiro, né? Então aqui relevância, eu prefiro colocar aqui por likes. Normalmente quando o pessoal salva, eles clicam no like. Então aqui vai aparecer os modelos mais populares, que são os mais práticos, né, de mexer e de configurar. Então eu posso vir aqui, tá baixando essa nossa porta. Tem que cuidar com a escala também. Normalmente ele vem especificado qual que é a escala que ele está. Eu posso estar inserindo aqui nossa porta. Essa porta aqui ela está em outra dimensão. Eu posso vir aqui com S de Scale e tá alterando então a minha escala dessa porta. E aqui agora a gente adicionou essa porta. Se eu quiser abrir ela, eu acho que essa aqui tem a opção de eu selecionar aqui a maçaneta. Ou não. Eu vou mover ela aqui, depois eu movo a maçaneta. Coloco aqui para travar nesse eixo. Vou girar 60 graus. Aí, quando eu selecionar agora esse aqui, consigo mexer aqui também 60 graus.
o outro também que ficou para fora. Eu venho aqui e giro na base 30 graus. E eu abri a porta. Apresentação, né? Então a gente tem sim vários modelos, várias opções ali. Não sei se ela tá para, acho que ela tá para cima, tá muito grande. Deixa eu redimensionar ela. Para a altura aqui. Mas tem diversos modelos sim. Dá pra gente pegar as janelas, dá para pegar portas. Isso na parte de modelagem, né? Mas, por exemplo, se eu quiser fazer a parte ali que a gente comentou, que é a parte de modelo energético, né? Se a gente for fazer uma simulação depois, daí tem que fazer a modelagem conforme o aplicativo, né? Conforme a extensão. Então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com o Euclid ali para fazer uma exportação para ND Plus depois, tem algumas regrinhas que a gente vai ter que seguir, que é conforme o aplicativo. Então, se a gente quiser modelar uma parede, vai ser somente uma face, não vai ter essa espessura, né? Então, se eu quiser desenhar uma janela, eu tenho que usar a ferramenta de janela do próprio aplicativo, ou ele mesmo vai interpretar que todo retângulo nessa face vai ser, nas faces verticais, vai ser uma janela. Então, para a parte de modelagem aqui no SketchUp é isso, mas conforme vocês vão instalando extensões a mais, aí cada aplicativo tem uma regra de modelagem. Mais alguma dúvida, gente? O que é possível fazer? A gente consegue também fazer modelagem um pouquinho mais avançada. Aqui a gente não consegue importar alguns tipos de arquivo, dependendo da versão que vocês têm. A gente consegue importar até fotos, então a gente consegue fazer o contorno dessas fotos e criar esses objetos a partir de fotos. Alguma pergunta a mais? Alguma curiosidade? Deixa eu dar uma olhadinha. E com relação a fazer esses filmes, como é que a gente poderia fazer uma A sequência parte assim de dessas cenas, fotos aí que me falaste? vamos lá. Aqui na parte de cenas, a gente tem a parte de exibição. Deixa eu pegar aqui. Exibição, cenas. A gente tem aqui a opção de criar nesse mais. Então, por exemplo, se eu colocar o meu objeto aqui de pessoa aqui fora, olhando para essa porta, e clicar aqui no mais, vou estar criando uma nova cena. Ele vai salvar aqui como novo estilo, ele está perguntando se eu quero mudar depois a parte de estilos e visualização. Vou colocar em OK. Vai estar carregando. Daí ele criou uma cena 1. Daí, por exemplo, eu vou vir até aqui a porta e vou criar a cena 2. Clico no mais. Eu vou entrar agora na porta e olhar aqui para a escada. Vou criar uma cena 3. Eu vou vir aqui até a escada e criar uma cena 4. Eu vou subir aqui na escada, olhando aqui para dentro, e vou criar uma cena 5. E agora, quando clicar o play, quando eu vier aqui na cena 1, por exemplo,
clicar um play, ele vai reproduzir, então, essa animação que a gente fez de sequência de cenas. Ele vai interligar todas essas cenas. E a gente consegue estar cadastrando, então, o tempo que fica em cada cena, o tempo de transição entre cada cena. Ele vai reproduzir na sequência. Posso vir aqui em configurações, ver o tempo de transição. Então, posso fazer ele mais longo, né? Então, mais lento. E tempo de espera 0, por exemplo. Aqui eu fiz uma cena que saía para fora, né? Por causa do ângulo foi muito grande. Obrigada. Imagina, mas aí a gente consegue fazer vários videozinhos, assim, passeando por dentro da edificação, para mostrar o projeto mesmo para o cliente. É bem interessante as aplicações que dá para a gente fazer. Até movimentos externos mesmo, a gente pode estar criando. Aqui travou um pouquinho. A gente pode estar criando, por exemplo, fazer uma cena que ele fique passeando por volta da construção, da edificação. Tem várias opções que a gente pode estar criando aqui dentro do próprio SketchUp. Na versão online, né? A versão ainda baixada ainda tem mais opções ainda. Certinho, gente, já são 3 horas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se a gente já encerra. Como é que foi a experiência para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Parabéns pela apresentação, Rafa, foi super legal, adorei. Obrigado, Mari. É isso então, gente. Eu vou estar encerrando então a nossa apresentação aqui do nosso curso de SketchUp, nossa oficina. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pelo menos ter um contato, né, então, inicial com o programa, ver as capacidades que ele tem, ver como é fácil a gente poder trabalhar com ele para diversas formas, desde a parte de design, parte de construção, parte de BIM. Então, muito obrigado. Obrigado a Ana, a nossa orientadora. E obrigado, Mari, também, pela essa equipe maravilhosa que a gente tem. E até o próximo, então, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado. Muito legal o curso. Eu tentei acompanhar. Acompanhei, na verdade, bastante parte aqui do desenho aqui. E eu sou completamente virgem em desenho arquitetônico. Minha praia é desenho técnico mesmo, eletromecânico. Muito intuitivo o software aqui, bem legal de trabalhar. Boas as tuas instruções também, os teus exemplos foram bem fáceis de acompanhar aqui. Bem legal mesmo, gostei bastante. E eu falo aqui bem como um outsider mesmo, né? Não é minha praia essa parte arquitetônica. Mas muito legal, tá? Agradeço as pessoas também que compareceram ao evento aqui. A gravação aqui vai finalizar daqui a pouquinho e depois vai estar disponível no site da SNCT para depois futuras consultas e tudo mais. Aí depois, quem quiser o certificado, não esquece de entrar no site ali, eu deixei o link no chat para poder fazer a inscrição no site da SNCT e poder obter o certificado dessa nossa oficina aqui. Rafael, obrigado. Professora Ana Lígia, obrigado. E demais participantes também. Eu vou finalizar a gravação agora para a gente poder liberar aqui. Perfeito. Muito obrigado também, gente.